Deus abençoe. Pastora, fica à vontade, viu? Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar nesta casa, que serve ao Senhor, que tem um compromisso com Deus. E nos sentimos muito, muito privilegiadas nessa noite por estarmos juntos, irmãos. Que o irmão receba nessa noite toda a porção que Deus tem separado para cada um de nós. Amém. Nós cremos que Ele tem dado com generosidade, com muita abundância, muito mais do que aquilo que merecemos. Mas cremos que Ele conhece o nosso coração. E ao saber disso, nós podemos contemplar que a sua graça se manifestará sobre nós. Aleluia. Tudo isso é dele, tudo é para a honra e glória do nome dele. E em nome de Jesus, que você nessa noite seja um coparticipante da glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou aqui me organizar. Foi-me aqui incumbida, em nome de Jesus, de estar trazendo esta palavra, encerrando uma série de ministrações que já sabemos que Deus tem usado ricamente para abençoar e edificar a sua igreja. Quantos têm sido abençoados pelas ministrações? Eu louvo a Deus por isso e sei que essa casa de oração, na pessoa dos seus pastores, tem podido ver que esse foi um tempo que foi gerado por Deus para realmente nos livrar do abismo, seja ele qual for, seja ele denominado naquilo que o pecado muitas vezes pode nos levar. Nós queremos em nome de Jesus declarar que o abismo não receberá nenhum de nós. Pelo contrário, nós declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, para declarar de fato que Ele tem poder para nos livrar de todo o mal. Esta palavra que temos nessa noite fala sobre a infidelidade, um abismo chamado infidelidade. Um tema muito interessante, até porque ele traz para nós ensinamentos preciosos, bastante conhecidos. E quando falamos sobre infidelidade, eu creio que de imediato nós pensamos na fidelidade para conceituar o que é infidelidade. E essa é uma questão muito interessante para nós cristãos, que tem como objetivo de vida servir ao Senhor em tudo aquilo que façamos, redunde sim para a honra e glória, mas que possamos ser fiéis ao Senhor em tudo aquilo que praticamos. Na palavra de Deus há muita riqueza para nos ensinar a sermos fiéis, a começar com o próprio conceito de Deus, quando Ele diz que temos aqui três formas ou conceitos que podemos determinar ao Senhor. Diz que Deus é santo, amém? Amém. Ele é santo, aleluia. E encontramos nisso a sua característica de santidade. Deus também é amor, e encontramos essa característica, essa feição, né? Essa manifestação, essa expressão de que Deus é amor. Mas nós temos também uma outra forma de dizer como Deus é. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. E quando nós encontramos com Deus que é santo, um Deus que é amor e um Deus que é fiel, nós vamos entender um pouco mais de como as coisas acontecem no reino espiritual, mas como Ele está interessado que você e eu tenhamos uma vida caminhando em fidelidade. E esse é um ponto muito importante para nós, e assim o foi, né? Em toda a descrição bíblica, quando fala sobre fidelidade.
nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar dos discípulos, e eu quero aqui em nome de Jesus colocar aqui uma palavra inicial, para que você, em nome do Senhor, possa entender um pouco mais de como Deus nos ensina a sermos fiéis, e o quanto que Ele valoriza a fidelidade, o quanto que Ele abençoa com galardão, e nos alerta, e também nos prepara para sermos vigilantes enquanto a infidelidade. Nós falamos sobre fidelidade, lembramos de alianças. Quando falamos que Deus cumpre a sua palavra, quando falamos que Ele é santo, que Ele é amor, que Ele é fiel, nós estamos falando de um Deus também que tem aliança com seus filhos. E quando nós falamos isso, nós entendemos que se Deus tem esse compromisso e sabemos que Ele o tem conosco, nós também temos a sua imagem, a recíproca de sermos também fiéis a Ele. Se nós olharmos para o conceito humano, e quando falamos sobre infidelidade, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a infidelidade conjugal. Quantos estão entendendo o que estou falando aqui? Amém. Aleluia. Porque é uma forma bastante óbvia de poder ver as questões mais difíceis de se romper com a fidelidade. E quando vemos um casamento, quando vemos uma aliança quebrada, nós vemos que há consequências desses frutos. Infidelidade é algo que toca sim e incomoda muitas pessoas. Falar de ser fiel parece que hoje quase que ofende as pessoas, quando na verdade deveria ser sim uma forma tão transparente, tão preciosa de dizermos para as pessoas: olha, eu sou fiel. Quando você fala que você está usando a figura do casamento, quando você fala quantos anos você está casado, estou tantos anos casado, e nós somos fiéis um para o outro, parece que é uma coisa absurda de se entender, porque não passa por uma mente pecadora, não é? Permanecer fiel, permanecer em amor, permanecer em santidade. Um abismo chamado infidelidade pode de fato destruir vidas, pode nos separar dos propósitos de Deus, pode tirar a condição de muitas vezes termos uma vida restabelecida, quando por um momento deixamos de ser fiéis. Esta palavra, ela é sem dúvida nenhuma um ensinamento, ela é uma admoestação, ela é uma conversa que o Senhor teve comigo, e eu creio em nome de Jesus que Ele terá com você nessa noite. Eu creio que nós vamos orar muito diferentes a partir do dia de hoje. Nós oramos pelo pão de cada dia, nós oramos pelo perdão, mas poucas vezes oramos para que nos mantenhamos fiéis, como uma forma de realmente preservar a fidelidade em nossas vidas. Você muitas vezes, assim como eu, e eu me coloco nessa reflexão e nessa admoestação, quando logo pela manhã você levanta, você pede pelo seu dia e tudo mais, e muitas vezes eu deixei de orar pedindo fidelidade ao Senhor, ou declarando fidelidade sobre a vida do meu esposo, dos meus filhos, não só por uma aliança conjugal, mas uma fidelidade ao Senhor, porque quando estamos com Deus, e eu creio em nome de Jesus que nós estamos em aliança com Deus, Ele nos guardará de toda a infidelidade, mas Ele trará também ao nosso coração um entendimento de verificar na rotina tão, às vezes, corrida da vida, de que nós nos despreocupamos com fidelidade. E se eu perguntar
Talvez aqui você possa trazer à sua memória, se você pensar, voltando no assunto da infidelidade conjugal, ou de outra forma, você vai pensar que por algum momento deixou-se de pedir ao Senhor para que a fidelidade fosse mantida na integridade daquilo que Deus espera do casamento, ou mesmo do seu trabalho. A aliança pode ser estendida para qualquer relacionamento que você tenha. Fidelidade não está só naquilo que você se compromete, mas naquilo que você faz. E eu quero ir um pouquinho mais além, mas naquilo que você pensa. Quantas vezes estamos pensando em coisas das quais já estamos sendo infiéis? A primeira parte da infidelidade vem aqui, na mente. Quando deixamos de ver aquilo que Deus tem para nós e como agiríamos nessa hora, como fugimos do abismo e como devemos, em nome de Jesus, tratar disso como uma enfermidade espiritual. E quando eu falo de enfermidade espiritual, estou dizendo que o pecado adoece as nossas vidas. Adoece a tal ponto de que nós não conseguimos enxergar direito, comer a comida espiritual que deveríamos ter e deixamos de prestar atenção naquilo que deveríamos. Eu pergunto a você, assim como já fiz essa pergunta a mim mesmo: como vai a sua fidelidade? Seus pensamentos são fiéis? Suas emoções são fiéis? Suas palavras retratam a sua fidelidade? Em nome de Jesus, que Deus nos ajude, amém, irmãos? Amém. A termos essa capacidade. E dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, eu quero que você deixe aí aberto Lucas, capítulo 12, em nome de Jesus. Lucas, deixa eu pegar meu óculos aqui. A partir do versículo 41, mas eu quero que você só deixe aberto, porque eu quero montar com você aqui um cenário. Eu quero que você pense um pouco mais em como a fidelidade faz bem para você. Como que a fidelidade de Deus faz bem para você? Eu quero que você pense antes em como é bom ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, ser fiel aos seus filhos, ser fiel aos seus líderes, à sua autoridade. Aqueles que recebem fidelidade têm modelo para serem fiéis. Nós precisamos prestar mais atenção nisso. O Espírito Santo nessa noite, ele vai trabalhar com você na bênção da fidelidade. E ele tem poder para agir no seu coração, para tirar você de todo o laço da infidelidade. Nos pensamentos, nas palavras e principalmente nos sentimentos. Nós agimos muito impulsivamente e poucas vezes sabiamente. A fidelidade, ela é o sustento e a estrutura do pensamento cristão. O primeiro gesto de infidelidade começou lá no Éden. A primeira quebra de Adão e Eva. Deus estava olhando para aquele lugar tão maravilhoso e vendo seus filhos que Ele criou, a sua imagem e semelhança. E colocou naqueles corações, aleluia, na pureza e na santidade, os inspirou a serem fiéis. A
Mas infelizmente nós não sabemos o tempo que assim levou, mas chegou no dia em que eles não estavam vigilantes. E quando nós não estamos vigilantes, as coisas mudam de forma e de maneiras. E quando você vê, o seu sentimento está ali, talvez com mágoa, com rancor, com desejo, alguma coisa tomou conta daquele espaço de fidelidade. E eu percebo também que o pecado, que assim o foi quando Adão e Eva o pecaram diante do Senhor, eu percebo que se nós damos espaços de infidelidade, esse espaço toma conta de tal forma do nosso coração, que nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos a fidelidade do Senhor. Esquecemos daquilo que Ele nos ordenou. E a primeiro toque, a desobediência acontece por causa da infidelidade. Eu quero que você pense agora que Jesus estava nesse tempo com seus discípulos, chamando os seus discípulos para somarem com Ele nesta visão de um novo reino, daquilo que dos céus veio a se cumprir através de Jesus, e trazer para aqueles que estavam ali uma nova forma de viver, para romper definitivamente com aquele espaço que o pecado tomou conta do coração humano e que nós recebemos como herança adâmica. Jesus então começa a escolher pessoas, assim como Jesus escolheu você. Você crê? Amém. Jesus começa a chamar um a um, do jeitinho que eles estavam. Não me pergunte, porque eu não sei dizer o porquê que Jesus escolheu cada um daqueles, mas com certeza quando Jesus chama, Ele tem um propósito a cumprir. Nós somos aqui somados a muitos que estão já salvos em Cristo Jesus, separados para sermos discípulos dele. Jesus disse: venha como está, porque eu tenho autoridade para transformar o seu coração de um pecado que contaminou toda uma humanidade, para que através de Cristo fosse regenerado a fidelidade dos corações. Jesus toma cada um daqueles discípulos e ali começa um trabalhar de uma vida de santidade. Recentemente nós estamos assistindo, meu marido, eu e nossa família, uma série que chama-se The Chosen. Alguém conhece essa série? Os Escolhidos. Benção. É uma benção. É uma série que tem nos aproximado de um Jesus muito pertinho. É uma visão que está aí amparada por uma visão bíblica, e ela é literalmente, ela tem questões de ficção, obviamente, para poder fazer o enredo, mas ao mesmo tempo, nós conseguimos perceber um pouco mais o chamado de Jesus para com as pessoas mais diferentes umas das outras. E se nós olharmos aqui para essa congregação que aqui está, eu tenho certeza que Jesus olhou para você e disse: eu vou fazer você um homem e uma mulher fiel. Amém. Glória a Deus. Eu vou te livrar do abismo da infidelidade. Eu vou te guardar. Eu posso imaginar que o propósito de Deus era tão grande no coração de Jesus, que encheu aquele coração para dizer: Pai, daqueles que foram tão infiéis, Senhor, eu posso, pelo toque, pela salvação,
transformar vidas e fazê-las serem fiéis ao Senhor. Acho muito interessante dizer que Jesus tem poder para mudar o caráter, que Jesus tem poder para mudar pensamentos, que Jesus tem poder para curar cada um de nós do nosso pecado e da infidelidade. Basta permitir que Ele toque e que você se renda, reconhecendo que você precisa da fidelidade dEle para transformar o seu coração e você se tornar a ser fiel. Esse tema mexeu muito com o meu coração, porque cada um dos discípulos tinham características pessoais, tinham suas fraquezas. E dois deles, e os irmãos aqui podem lembrar-se bem dos discípulos, dois deles falam ou corriam o risco da infidelidade. Um deles foi o próprio Pedro, com aquele jeito tão forte, determinado, meio bronco de ser. Mas Jesus olha para ele e Jesus vê um homem transformado para a glória do Senhor, amém? Ainda que estivesse num processo, e nós assim estamos, num processo de transformação, num processo de santidade. Pedro viveu momentos de confronto. E se você pensar um pouquinho na história ali, você vai se lembrar de algumas passagens de Pedro, aonde ele estava junto ao barco e não tinha pescado nada, junto com outros que ali estavam com ele, e Jesus se apresenta e diz para ele ir lá e lançar a rede de novo. Um grande impacto desse milagre tocou a vida de Pedro, e ali o processo de transformação começou na vida dele. Ele chega até Jesus, se rende aos pés do Messias e pede a Deus. E Jesus olha para ele e diz que ele, a partir daquele momento, ele não seria mais um pescador comum de peixes, mas um pescador de homens. Eu creio que Deus, quando usa ali a presença de Jesus naquele lugar, Jesus estava olhando para Pedro e quebrando todas as resistências da infidelidade e do pecado. Jesus estava olhando para ele, projetando uma nova vida, sem o risco desse abismo, mesmo sabendo das suas fraquezas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, que nós podemos vencer fraquezas, que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos vigiar com o nosso coração. Quando Pedro está num outro momento com Jesus, e Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos, foi outro momento especial diante de Jesus e Pedro. Ele está ali lavando, mostrando a humildade, e há tanto sentido e significado ali na pessoa de Jesus, naquele ato tão divino, tão espiritual. E Pedro novamente chega para ele e diz: Senhor, não lave os meus pés, deixe. Jesus olha para ele e diz assim: olha, se você não deixar que eu toque você e te lave, você não terá parte comigo. Jesus estava querendo naquela hora não somente tratar do recorte ali da humildade, do serviço, mas Jesus estava dizendo que ele tinha poder e autoridade para lavar o coração de Pedro de toda a infidelidade.
e poderei dar um caminho novo para ele. Quando Pedro percebe que a conversa ia mais lá no fundo, ele dá uma resposta a lá Pedro, quando ele diz: então lava-me por inteiro. Eu creio que esta expressão tão espontânea, mas ao mesmo tempo tão espiritual, ela nos leva a entender que todos nós precisamos do toque de Jesus para nos lavar. Todos nós. Porque a infidelidade nos faz sentir sujos. A infidelidade traz culpa e traz todas as marcas que o pecado pode trazer e atrelar decorrentes dessa atitude. Vem manchando o nosso corpo, vem manchando as nossas vestes. Eu não sei você, mas a minha questão nessa noite é dizer que nós temos, como diz a palavra, um espelho diante de nós, para dizer como estão as nossas vestes. E talvez, se você pudesse ir um pouco mais além e pensar que Jesus está entrando neste lugar como Ele está. Ele tem poder para colocar uma bacia junto de você. E Ele não vai aceitar que você continue sujo pela infidelidade. Eu sei que Jesus está tocando no coração de muita gente aqui. Porque a infidelidade chama todos os outros abismos. Todos. Você quebra uma aliança e você fica sem condições de poder voltar, a não ser por arrependimento. E essa é a maravilhosa graça de Deus, que no dia de hoje nós podemos nos arrepender de toda a infidelidade. É tão maravilhoso saber que Jesus estava olhando para Pedro e estava dizendo: ah, meu querido, deixa eu ter parte com você. E Pedro entendeu este mistério. Eu pedi a vocês para deixarem a Bíblia aberta em Lucas capítulo 12. E eu gostaria de ler esta passagem, onde Jesus está também ali ministrando junto aos discípulos. Mas é muito interessante porque ele destaca aqui, nessa prontidão do serviço. Ele fala sobre fidelidade, ele usa uma parábola. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 35, para que entendamos toda essa conversa que estava acontecendo de Jesus com os discípulos. Lembrando, meus irmãos, em nome de Jesus, que Jesus estava olhando para cada um, e à medida que ele ministrava, era para poder manter cada coração fiel na presença do Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor no versículo 35 de Lucas 12 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Os vigilantes abrem a porta rapidamente para o seu Senhor. Amém? Diz a palavra, versículo 37, felizes são os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto:
Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, esse Pedro que falamos há pouco: Senhor, estás contando essa parábola para nós, seus discípulos, ou para todos? O Senhor então respondeu a ele: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então ele muda suas atitudes e começa a bater nos servos, das servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Versículo 47, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, não prepara o que ele deseja, nem o realiza, vai receber os seus açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Irmãos, Jesus deu uma instrução naquela hora sobre fidelidade. Ele coloca uma parábola bastante interessante para dizer que aqueles que são servos se mantêm fiéis a despeito de verem ou estarem na presença do seu administrador. Pedro, quando pergunta: Senhor, é só para eles? É para nós? O que o Senhor está querendo dizer? Jesus estava ensinando a prestarem atenção nas suas atitudes, a ver o que eles dão de prioridade, porque é muito interessante quando não estamos vigilantes, e a gente parece que dá uma folga para nós mesmos, de podermos pecar, de fazer coisas erradas. Ninguém está vendo, engano nosso, Deus está vendo. A fidelidade, aleluia, tem preço e tem galardão. Para o servo que se manteve fiel, diz a palavra que ele terá mais incumbências e mais frutos ele apresentará, mas principalmente, presta atenção, terá a confiança do seu Senhor. Que coisa maravilhosa quando umas pessoas confiam na gente. Uma palavra basta quando você tem o crédito da confiança. Tem pessoas que perderam o seu nome, perderam o crédito na vida, e por mais que falem, parece que aquilo não tem efeito, porque encontramos poucos frutos de fidelidade. E quero dizer aos irmãos que fidelidade não se ganha com papo, fidelidade se apresenta com obras. Amém, igreja? Amém. Quando nós nos preocupamos em apresentar algo para o Senhor, e para o nosso amado, para a nossa amada, para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que convivem, com quem trabalhamos, seja com quem, até com aqueles que você não conhece, que você se depara e que de repente, a maneira da sua fidelidade, traz um fruto de bênção para a glória do Senhor. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ali Jesus está dizendo: Pedro, é para todos.
Fidelidade para encontrar pessoas fiéis são para do menor para o maior, para todos na sociedade. Nós vivemos pela troca de fidelidade. E quando acontece a infidelidade, há rompimentos de aliança em qualquer esfera relacional. Se você quebrar aliança com Deus, certamente você terá fruto disso. Se você quebrar a sua aliança com seu marido, com a sua esposa, certamente você terá fruto disso. Se você quebrar a sua fidelidade com o seu chefe, ou com aqueles com quem você convive, ele não está vendo. E eu quero dizer a você, Deus está vendo. E Deus recompensa. Deus abençoa. Deus prospera. Mas Ele responde à fidelidade. Mas ao manifestar, qualquer que seja o sentimento da infidelidade, certamente isso também terá resultado nas nossas vidas. Nós não queremos ter esse abismo na nossa vida. O segredo aqui é sermos vigilantes. Tem uma questão muito interessante na nossa formação psíquica, na nossa formação enquanto sujeito, enquanto humano. A infidelidade, quando praticada uma vez, parece ninguém viu, aí dá novo precedente para uma nova atitude infiel. Ninguém viu de novo. E aquilo passa a ser uma rotina de infidelidade. Quando nós falamos sobre esse tema, um abismo chama outro abismo. Isso significa, nesse caso, dessa ministração, que a infidelidade chama outra infidelidade. A infidelidade chama a mentira. A infidelidade chama o roubo, chama o adultério, chama a promiscuidade. A infidelidade chama o pecado. E nós saímos da esfera da obediência de um Deus que é fiel e que nos mantém fiel para as mãos de Satanás, que rouba da nossa fidelidade, porque abrimos o precedente da infidelidade. Jesus, quando olhava para os seus discípulos, sabia da fragilidade que eles tinham. Vamos lá comigo, em nome de Jesus, para Lucas 22, um pouco mais à frente. E pensando historicamente, nós estamos indo em direção ao Calvário. Em Lucas 22, aonde Jesus está chamando os seus discípulos para a última ceia, junto deles, no versículo número 1 diz que nesta ocasião estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando o meio de matar a Jesus. Mas tinham medo do povo. Versículo 3, prestem atenção. Quem puder, sublinhe, porque é muito interessante ver essa questão. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Aí está. Num determinado momento, que Jesus já vinha anunciando entre os seus, de que o Messias iria padecer, Judas não estava vigilante. E quando abrimos a brecha, você dá permissão para que Satanás entre na sua vida.
Não adianta, preste atenção, estar perto de Jesus. Jesus tem que estar em você. Quando Jesus está em você, você se mantém fiel, porque Ele te lembrará, assim como o Espírito Santo, de todas as coisas que agradam a Deus e te livrará do laço da morte. Mas quando você quebra essa aliança, a infidelidade, presta atenção, permissão para Satanás tomar conta do seu coração. Isso aconteceu com Judas ali. Vamos para o versículo número 7. Os irmãos sabem que ele trocou ali a proposta, Judas, por dinheiro. Versículo 7. Finalmente, chegou o dia então dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou a Pedro, o nosso Pedro que estamos falando, e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E aí eles perguntam a Jesus, dizendo: Pai, aonde nós iremos? E aí Jesus, no versículo 10, diz: você vai entrar na cidade, você vai encontrar um homem carregando um pote de água, siga-no até a casa em que ele entrar, e diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma sala já ampla, preparada no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Jesus prepara tudo. Jesus é tão poderoso que aquele momento tinha o sentido espiritual e tudo precisava acontecer segundo aquilo que o mestre mandasse. E eles saíram e encontraram exatamente, versículo 13, tudo como Jesus lhe tinha dito. E então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos ansiosamente foram então comer esta Páscoa. E ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E aí ele celebra dizendo, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E fez igualmente com o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. A celebração da ceia, ela é maravilhosa. É um hábito cristão, mas é uma memória, é um memorial eterno que devemos praticar. Jesus, quando estava demonstrando através do vinho e do pão, ele estava também dizendo que todo o laço da infidelidade estaria sendo quebrado em nome de Jesus, e uma aliança estaria sendo firmada. Quantos estão aqui e compreendem esta maravilha diante do Senhor? Infelizmente, sabemos, e aqui eu creio que talvez até você saiba disso, mas no momento da ceia tem pessoas que não participam, porque tem medo da condenação, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos tomar indevidamente, porém não percebem que o fato de poderem participar da ceia é um momento de arrependimento. E eu lamento de todo o meu coração, e Deus é testemunha disso, quando eu sei que pessoas não vão à ceia porque se sentem em pecado e não querem que o outro veja que você não está com o cálice nas mãos e não participará. Meu irmão, minha irmã, eu apelo diante do Senhor pela sua vida. Não deixe passar uma ceia sequer. Participe dela para manter a sua fidelidade. Porque Jesus está nos dizendo de uma forma tão clara e explícita nessa celebração, junto aos seus discípulos, que nós
precisamos trazer isso à memória todas as vezes e nos arrependemos da nossa infidelidade. E entender que o ato da ceia é um ato de reconciliação, de uma quebra de abismos. E que isso impede, em nome de Jesus, que você continue a permanecer infiel a Deus. Vou falar uma palavra de Jesus que disse: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. No versículo 21, Jesus continua dizendo: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles então, ali vendo esta palavra do mestre, eles começaram a perguntar uns aos outros para dizer qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus então foi explicando: o rei das nações dominam sobre eles, o que exerce autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como quem o serve, pois quem é maior, o que está à mesa aqui serve. Havia ali uma discussão infundada, uma preocupação carnal para saber quem era o maior ou menor. Jesus estava ali para dizer que aquilo de fato não importava, porque todos nós aqui fomos chamados para ser servos do Senhor. E ele diz assim, versículo 29: e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, sentar-se no trono, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31: Simão, Simão, que é Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus conhecia as fraquezas de Pedro, conhecia a tal ponto dele dizer: olha, Satanás veio requerer a sua vida, e diz para peneirar vocês, para saber quem é fiel aqui. E me fez lembrar tanto de Jó, quando Satanás se apresenta na presença do Deus todo Criador, e diz: deixa eu tocar nele, para ver se ele quebra a aliança que ele tem contigo. Deixa eu tocar ele mais um pouco, para saber se ele não vai ser infiel. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: todos nós somos provados. Todos nós somos provados. Nós precisamos, e sabemos que há quem que está intercedendo por nós, que é o próprio Cristo, para nos guardar. Versículo 33, Simão reage a esse comentário de Jesus, e ele diz assim: mas ele respondeu: eu estou pronto, Senhor, para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus olha para ele e responde: e eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Difícil momento de prova de fidelidade. Eu não sei como tem sido as suas lutas, eu não sei a que ponto que você tem sido levado a ver o teste da sua fidelidade. Mas uma coisa é certa: todos nós aqui, se não passamos, que eu acho muito difícil,
passaremos por essa prova, antes que o galo cante 3 vezes. A fidelidade nos sustenta diante de Deus. Jesus olha para Pedro e estava dando um aviso para ele, não para expô-lo, mas para avisá-lo: quando tocar, não me negue. Ele tinha a chance de fazer isso, porque o poder de decisão está em nós, de sermos fiéis até a morte, até o fim, ou de negarmos antes mesmo que o galo cante. E uma das coisas mais, depois eu fui lendo, vocês devem conhecer esse texto, senão aí incentivo os irmãos a lerem essa passagem. Pedro, então, acontece exatamente o que Jesus tinha dito, porque Jesus conhece as nossas fraquezas de infidelidade. Pedro, ao ouvir o primeiro toque, ele se lembra do que Jesus fez, ele já tinha negado. Ele vai de novo perto de outros que ali estavam, porque alguns ambientes nos levam a ser infiéis. E ele novamente nega Jesus. E depois, num terceiro momento, ele constata de que ele tinha sido infiel. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã. Pedro diz, na última parte, quando ele escuta o galo, ele se lembra do mestre e ele se arrepende. O arrependimento está ao alcance de cada um de nós. Não precisa ser, não dá nem para comparar, mas a vigilância deve ser tão total que nas mínimas coisas nós precisamos vigiar nas nossas vidas, as mínimas. Jesus deu vários ensinamentos e ele disse: olha, se o teu olho te faz pecar, tire-o. É melhor você entrar cego do que padecer com os infiéis, como a parábola disse, porque há lugar para os infiéis. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, há lugar para os fiéis ao Senhor. Há galardão para os fiéis, daqueles que não permitem Satanás roubar o seu coração, seja por qualquer moeda, mas que guarda o seu espírito, disse: eu não vou negar até o fim, Senhor. Se hoje você se sente em falta com Deus, se hoje você, nesse espelho que falamos, que seria essa conversa diante do Espírito Santo, e você sente aqui as suas fragilidades, acabam demonstrando a você, pelos frutos, que a sua fidelidade não está tão 100%. Lembre-se, não basta estar só perto de Jesus. Jesus tem que estar em você. Não existe outro reino. Ou você está debaixo da direção do Espírito Santo, ou você está debaixo da direção de Satanás. Eu creio em nome de Jesus que você e eu queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias. Sermos fiéis ao Senhor com os nossos esposos e esposas, com nossos filhos, com nossos líderes, nossos pastores, na presença ou na ausência. Tirando o pé do abismo e mantendo os nossos pés firmes na rocha. O Espírito Santo está nesse lugar para dizer que fidelidade se constrói todos os dias. É um exercício de vida. Como eu amo ver Jesus tratando dos discípulos, avisando quando o perigo estava perto.
E é tão maravilhoso saber que Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai se arrepender. Jesus já via o fruto. E ele diz: volte depois para consolar os seus irmãos. Isso me ensina que as minhas fragilidades, dentro daquilo que eu posso me arrepender, daquilo que eu desejar mudar, eu posso voltar. E eu posso recomeçar. Eu posso recomeçar o meu casamento. Eu posso recomeçar a minha história com meus irmãos. Eu posso perdoar o meu pastor. Eu posso perdoar aquele que me ofendeu. Eu posso fugir porque o abismo me assusta. Mas a fidelidade de Deus me atrai. O seu amor me atrai. Ele olha para Pedro com compaixão e diz: você vai se arrepender. E você vai voltar. E eu vou sobre a sua vida. Eu vou edificar a minha igreja. Fragilidades não impedem o que Deus tem a cumprir na sua história. E para abençoar a tantos que estão ao seu redor. Fragilidades são colocadas aos pés de Jesus para que Ele lave, para que Ele mude. E como Pedro desejou tanto ser lavado, me dá um banho, Senhor, porque eu tenho tanto a ser mudada. Eu creio que nós podemos fazer isso hoje. Desejar ser lavados por Jesus e restaurar a nossa fidelidade. Levante-se em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está tocando aqui. Quantos podem testificar? Eu creio que você pode declarar essa palavra para a sua casa, para manter uma casa fiel. O seu chamado ministerial, o desejo de você servir, de quantas vezes foi abalado, desanimado, mas Deus te sustentou e te sustentará todas as vezes. E eu quero dizer outra coisa para vocês. Do mesmo jeito que Deus está vendo a nossa infidelidade, Deus está vendo a sua fidelidade. E Ele vai tocar na sua fidelidade. Ele vai te assegurar que as suas mãos são abençoadas. Ele vai assegurar que o seu coração tem sido reto diante de Deus. A fidelidade atrai a presença de Deus. Quando você se coloca de joelhos na presença do Senhor e diz: Pai, olha, Pai, olha o diagnóstico, Senhor. O profeta acabou de entrar e me dizer que eu tenho poucos dias, mandou eu colocar em ordem a minha casa. E aquele homem, aquele servo do Senhor, ele diz: Pai, lembra-te da minha fidelidade. Na mesma hora Deus disse para o profeta: volte e diga que a minha fidelidade garantirá a cura da sua enfermidade. Para os fiéis, a resposta de oração vem rápido. Para os fiéis, há uma providência divina. Há um milagre sempre à porta. Há uma provisão para a fidelidade todos os dias. Deus se incumbirá de tratar dos infiéis. Deus não quer que nenhum que se perca, mas que todos se arrependam. Mas Deus está olhando para você hoje. E Deus conhece as nossas obras. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nesta hora, apresentando a Ele a sua fidelidade.
Agradeça ao Senhor, porque Ele é fiel. Agradeça ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é amor, porque Ele não esquece de você, nem se esquece de mim, Senhor, porque Ele conhece as nossas dores, as nossas fragilidades, mas Ele está junto de nós, para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja diante da tua presença. Igreja abençoada, irmãos fiéis, Senhor, que tem se colocado diante da tua presença, que tem que te buscado, Senhor, para te servir em integridade e justiça, com boas obras que o acompanham. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, mantenha os seus servos longe de todo o abismo da infidelidade. E assim como o Senhor cuidou, tratou e transformou dos seus discípulos, nós estamos aqui nessa noite. Transforma o nosso coração, livra-nos, Senhor, de todo o abismo do pecado, da desobediência. E trata-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a sermos vigilantes, a buscarmos ao Senhor todos os dias, mas não só, Senhor, numa palavra rotineira, de mesmice. Nós queremos ter essa alegria de conviver, de manter comunhão, de servir a um Deus fiel, e de manter a nossa fidelidade diante de Ti. Senhor, se há pecado entre nós, perdoa-nos, Senhor. Lava-nos agora, Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, assim como Pedro disse: Senhor, lava-me completamente, porque Jesus quer ter parte conosco. Pai, eu desejo, lava-me, eu quero ser fiel, em nome de Jesus. Livra-me de toda armadilha, guarda a minha casa, Senhor, livra a minha casa de toda infidelidade, Senhor, de qualquer sombra de infidelidade que possa afastar ou imacular a tua presença. Limpa-nos, Senhor. Nós queremos atrair o teu olhar com alegria, assim como o Senhor falou no início, Senhor, e disse: aí está um homem bom e fiel, justo. Assim o Senhor falou de Noé, assim o Senhor falou de outros, e assim desejamos que o Senhor fale de nós. No nome de Jesus, Pai, daquele que tudo pode transformar, nós agradecemos ao Senhor e te louvamos por nos manter a tua fidelidade sobre nós. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Em nome de Jesus. A glória toda ao Senhor, toda a palavra a Ele. Com gratidão nós celebramos. Pode se assentar, amados.